pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, preparados agora para a gente estudar mais uma aula de biologia aqui no Fica em Casa Aprendendo. E agora, pessoal, nós vamos estudar especiação, um conteúdo muito importante da parte de evolução, tá? Vamos entender que o Charles Darwin, né, que é o teórico principal que idealizou a teoria mais atual a respeito da evolução, ele explica sobre a origem de novas espécies. Inclusive, o nome do livro dele é A Origem de Novas Espécies, tá? Não é apenas esse título, é um título um pouco mais extenso. Ele fala sobre a origem das espécies e por meio da seleção natural. Mais ou menos nesse sentido, esse é o nome do livro de Charles Darwin. E ele fala como as espécies vão surgindo, como elas vão sendo originadas a partir de outras espécies, tá? Porque ele não sabia como que surgiam as variações, as novas características genéticas, mas ele explicava como as novas espécies apareciam, tá? E a gente vai entender como é que isso ocorre. Para você entender o processo de especiação, que é a origem de novas espécies, você precisa entender qual é o conceito de espécie, tá? O que é uma espécie? Outra coisa, como que ocorrem os processos de especiação e quais são os tipos de especiações? Primeira coisa que a gente vai falar agora é o que é uma espécie. Quando a gente fala em espécie, a gente, por exemplo, eu olho para um monte de livros, aí eu pego um livro e digo, olha, isso aqui é uma espécie de livro. Como é que a gente consegue identificar, distinguir essa espécie de uma outra espécie? Quando são diferentes. Eu olho para ele tem a coloração diferente, as cores da página desse livro é diferente desse outro livro. Esse aqui vai falar de filosofia, esse outro fala de matemática. Ou seja, são diferentes. Na natureza não é tão diferente esse raciocínio. Quando eu olho para um animal, eu sei que ele é de uma espécie totalmente distinta da outra espécie porque eu vejo as características. Quando eu olho e vejo que tem características diferentes, a gente já dá de cara que são duas espécies diferentes. Mas na biologia existe um conceito para a espécie, tá? O Linneu, ele levou em consideração a morfologia. Ele disse que indivíduos são de espécies diferentes quando eles são morfologicamente diferentes, quando a sua anatomia é diferente. Eu vejo um é amarelo e o outro vai ser marrom. Então são de espécies diferentes, né? Só que é um conceito não tão completo, porque, por exemplo, quando a gente olha para a espécie dos cachorros, a gente vê cachorro de várias raças. Ora, eu tenho um chihuahua, é totalmente diferente de um pastor alemão, mas são da mesma espécie, não é? Então, a morfologia ela não deve ser a única característica que deve ser levada em consideração. Deve ser levada em consideração outras características para distinguir dois ou mais indivíduos, para saber se ele é ou não são da mesma espécie, tá? O Ernest Mayr, ele levou em consideração a reprodução e disse que indivíduos que são da mesma espécie, eles são capazes de se reproduzirem entre si. Ou seja, indivíduos de uma espécie não podem se reproduzir com indivíduos de outra espécie. Então, ele diz que indivíduos de espécies diferentes são reprodutivamente isolados. Não posso cruzar um cão com um gato, porque não vai dar certo ali. Não tem como haver a reprodução entre esses indivíduos, porque são de espécies totalmente diferentes. E a gente leva em consideração também para outras espécies. Olha, eu tenho aqui dois macacos, mas ambos de espécies diferentes, dois primatas de espécies diferentes, tá? Então, eles são diferentes por causa da morfologia e por causa também da incapacidade de se reproduzirem. Mas isso a gente leva em consideração os seres vivos que têm a reprodução sexuada. E aqueles indivíduos que se reproduzem assexuadamente, como é o caso das bactérias. Aí a gente precisa de um conceito um pouco mais elaborado, tá? Mas em biologia, o principal conceito para espécie é isso aqui, que a gente geralmente vê, tá? O que é espécie? Espécie é um grupo de populações cujos indivíduos
em condições naturais, são capazes de se cruzar e produzir descendentes férteis. Então, é muito importante essa ideia aqui de espécie, pessoal. Primeira coisa, tem que ser indivíduos semelhantes. Morfologia, anatomia, tem que ser semelhante. Mas nem sempre a anatomia ela vai ser igual. Por exemplo, a gente olha para esses cachorros aqui, todos têm diferenças entre eles, né? Tem algumas diferenças. Mas em condições naturais, esses indivíduos têm que ser incapazes de se cruzarem, tá? Ou seja, eles têm atração ali reprodutiva. E não apenas se cruzarem, mas produzirem descendentes que se reproduzem também, ou seja, descendentes férteis, tá? Nós vamos falar de algumas situações quando a gente tem cruzamento de determinados indivíduos, gera um híbrido. Esse híbrido, ele é infértil. Então, isso significa que os seus genitores não eram da mesma espécie, tá? Mas não, a gente não pode levar em consideração também só o fato de produzirem descendentes férteis, mas também deve levar em consideração também se esses indivíduos, se em ambiente natural, eles têm capacidade de se reproduzirem. Por exemplo, se eu pegar um tigre e um leão, ambos são de espécies diferentes, né, pessoal? Mas existem casos em que um tigre e um leão se cruzam e produzem um descendente, tá? Só que a gente deve levar em consideração o quê? Se em ambiente natural eles são capazes de fazer isso? Não. Um tigre e um leão, naturalmente, eles não vão se cruzar, tá? Então, quais são os processos de especiação? Como é que as novas espécies elas vão surgir? A gente vai falar de dois mecanismos de especiação, tá? O primeiro mecanismo é chamado de anagênese. Essa palavrinha, ela pode ser chamada de microevolução. O que é a microevolução? São transformações progressivas que a espécie ela vai sofrendo. Pequenas mudanças, elas vão se acumulando. Só que elas não aparecem de uma hora para outra. Uma pequena alteração ela aparece nessa geração. Aí, se essa pequena mudança ela for transmitida para as gerações seguintes, depois ela vai se juntar com outras pequenas mudanças que vão acontecendo por muitas e muitas gerações. Como vocês podem observar aqui, por exemplo, eu tenho um tipo de borboleta, representando um grupo de borboletas todas iguais, que ao longo de milhares e milhares de gerações, os indivíduos dessa espécie vão começando a acumular pequenas mudanças. Olha aqui, ó, essa primeira aqui, ela é parecida, muito parecida, mas já tem uma pequena diferença, tá? Daqui a muitas e muitas gerações, as características aqui elas vão sendo modificadas. Vai chegar um momento que o indivíduo aqui é diferente totalmente daquele que existia anteriormente. Isso aqui é chamado de anagênese ou microevolução. E por que essas mudanças elas vão acontecendo, pessoal? Essas pequenas mudanças elas ocorrem devido às mutações, tá? Ao mecanismo de permutação. O que é permutação? Em biologia, ela significa crossing over, tá? Uma palavrinha em inglês chamada crossing over, que é a mesma coisa que recombinação genética ou recombinação gênica. O que é isso? Lembra que os indivíduos masculinos e femininos, eles formam gametas, tá? O homem, por exemplo, ele vai formar o espermatozoide, a mulher forma o óvulo. Então, na hora da formação do espermatozoide e do óvulo, vai acontecer um evento muito importante, que é a troca de pedaços entre os cromossomos masculinos e femininos, tá? Então, essa troca de pedaços entre os cromossomos masculinos e femininos vai originar uma recombinação, um rearranjo das características genéticas desses indivíduos. E isso insere no indivíduo novas características. Então, as mutações, as permutações, né, elas vão inserir no indivíduo novas características
e as características mais vantajosas, elas são selecionadas pela seleção natural. Esses indivíduos dessas gerações aqui só herdaram as novas características das gerações anteriores, porque essas características elas sofreram, elas passaram pelo crivo da seleção natural, que a seleção natural ela elimina aquelas características que não são boas, tá? Então, a anagênese são pequenas mudanças. E o outro mecanismo de especiação é a cladogênese. A palavra cladogênese, pessoal, ela, na verdade, ela vai significar que vai acontecer populações isoladas, tá? Eu tenho um grupo de indivíduos da mesma espécie, esse grupo de indivíduos da mesma espécie ele vai ser separado em dois grupos diferentes. Um primeiro grupo vai viver num ambiente e um segundo grupo vai viver em outro ambiente. Esses dois grupos vivendo em ambientes diferentes, eles vão acumular pequenas alterações, pequenas mudanças, originando duas novas espécies. Cada espécie que viveu em um ambiente diferente, elas não vão ser mais capazes de se reproduzirem entre si, tá? Então, para acontecer a cladogênese, tem que ocorrer as mutações genéticas, tá? E principalmente as barreiras geográficas. Ok, pessoal? Vamos entender melhor aqui o mecanismo de cladogênese. Imagina que eu tenho inicialmente um grupo de indivíduos, todos eles são da mesma espécie. Todos eles estão vivendo em mesmo espaço geográfico, tá? Esses coelhinhos estão vivendo no mesmo espaço geográfico. É um grupo que habita numa mesma região. Mas imaginemos que por alguma situação vai acontecer a formação de uma barreira geográfica. Sei lá, acontece ali uma catástrofe e ali o espaço geográfico desse grupo inicial, olha só, era só um grupo e agora esse grupo vai ser separado por uma barreira geográfica, tá? Essa barreira geográfica, ela vai impedir a migração, ou seja, o fluxo gênico entre esses indivíduos com esses outros indivíduos aqui. O que é o fluxo gênico? É quando eles têm capacidade de se cruzarem. E aí eles vão gerando descendência, e essa descendência é o resultado da mistura do material genético desses indivíduos. Então, com a barreira genética, não tem como haver fluxo gênico. Então, esses indivíduos que estão nessa área só vão se reproduzirem entre eles. E já esses outros indivíduos aqui, eles vão se reproduzir somente entre eles. Eles não vão ter capacidade de trocar material genético com os indivíduos do outro grupo, tá? Observa que o ambiente onde esse grupo aqui está vivendo é diferente do ambiente do outro grupo. Esses indivíduos que estão aqui nessa região, eles têm que estar adaptados à realidade desse espaço geográfico. Assim como os indivíduos do outro grupo também têm que estar adaptados com a realidade desse outro espaço geográfico. Então, essa barreira geográfica intransponível, ela vai promover o isolamento geográfico. Só que aqui, pessoal, vai ter que se passar muito tempo para que esses indivíduos acumulem diferenças, tá? Mas eles vão acumular pequenas mudanças, pequenas alterações, tá? A ponto de, depois de milhares e milhares de gerações, os indivíduos desse grupo aqui vão estar totalmente diferentes desses, tá? Diferenças acentuadas pelas mutações que eles vão sofrendo e pela seleção natural diferencial, ou seja, por que aqui os indivíduos que estão aqui eles são mais escuros? Sei lá, porque eles estão vivendo na floresta e a floresta é mais escura e os animais que tinham uma pelagem um pouco mais escura era mais difícil de serem vistos pelos seus predadores. A seleção natural selecionou essa característica, tá? Ela surgiu como essa característica? Mecanismo de mutação genética. Já esses outros animais aqui que estão vivendo nessa área que está mais aberta, eles estão ainda com uma pelagem mais clara. Talvez porque eles ficam menos vistosos por conta do ambiente estar mais claro. Não sei. Eles estão adaptados a viver nessa área, ok? Porque eles têm características adaptativas. Agora, depois de milhares e milhares de anos, se eu tentar juntar esses indivíduos, né?
os descendentes daqueles primeiros, né? Se eu pegar esses descendentes e juntar eles, aí a gente tem que saber se realmente esses dois indivíduos são de espécies diferentes, né? Se eles se reproduzirem e gerarem descendentes férteis, né? Se gerar descendência, isso significa dizer que ambos ainda são da mesma espécie. A diferença é que eles podem ser de raças diferentes, mas ainda tem capacidade de reprodução. Não ocorreu o isolamento reprodutivo, tá? Mas se depois de muitas gerações esses indivíduos não conseguirem gerar descendência, ou seja, inexistência de descendentes ou descendentes estéreis, então eu chego à conclusão que esses dois indivíduos que são descendentes daquele primeiro grupo que a gente falou anteriormente, esses dois indivíduos então são de espécies diferentes. Então, de um grupo inicial de coelhos, eu tenho o surgimento de duas novas espécies, tá? Então, essa é a cladogênese. Na cladogênese, nesse caso, foi necessário o isolamento geográfico e depois, como consequência, ocorreu o isolamento reprodutivo. O isolamento reprodutivo é a fase final do processo de especiação. Então, a cladogênese ela vai acontecer ao mesmo tempo da anagênese. Ou seja, aqui ocorreu a separação do grupo em dois, tá? A separação é chamada de cladogênese e as pequenas mudanças que vão se acumulando ao longo de milhares e milhares de gerações é o mecanismo de anagênese, ok? Quais são os tipos de especiações? A gente vai falar agora da especiação do tipo alopátrica. Essa especiação aqui, alopátrica, é a mesma que eu acabei de explicar para vocês. Nessa especiação tem que haver o quê? A geração de uma barreira geográfica. Ou seja, eu tenho um grupo de indivíduos, todos da mesma espécie. Percebam que, embora sejam da mesma espécie, alguns aqui têm algumas características diferentes. Ó, esse aqui é mais clarinho, esse aqui é mais escurinho, mas são da mesma espécie. Então, aqui ocorreu a separação desse grupo inicial em dois grupos. Então, a barreira geográfica vai fazer com que esses dois grupos vivam em ambientes diferentes. E cada ambiente em que cada um vai viver vai sofrer pressões seletivas diferentes e também os indivíduos que vivem nesses ambientes diferentes, eles estarão submetidos a mutações diferentes, a recombinação diferente. Lógico, pessoal, que as mutações que esse grupo vai sofrer não vai ser as mesmas mutações que esse grupo aqui vai sofrer. Porque a mutação genética, a recombinação, são mecanismos aleatórios, ao acaso. Então, não tem como os dois grupos sofrerem os mesmos tipos de mutações genéticas, ok? Então, depois de muitas e muitas gerações, cada grupo aqui que vive em ambiente diferente acumulou tantas diferenças, tantas características novas, que eles formaram duas espécies diferentes. E a gente constata se foi formado duas novas espécies pelo isolamento reprodutivo, que é a incapacidade de os membros desses dois grupos aqui, quando se colocarem juntos, a incapacidade deles não produzirem os descendentes, tá certo? Então, essa aqui é a especiação alopátrica. Qual é a característica? Barreira geográfica para a separação de dois grupos, tá? A especiação simpátrica, olha o termo, sim significa junto, pátrica quer dizer está na mesma pátria, mesmo ambiente. Olha só, eu tenho indivíduos da mesma espécie vivendo no mesmo espaço geográfico, mas por alguma razão esses indivíduos eles adquirem hábitos diferentes, ou seja, nichos ecológicos diferentes. E isso faz com que os grupos que têm os mesmos hábitos só se cruzem com quem tem os mesmos hábitos, tá? E aí, ó, esses grupos não vão se cruzar entre si. Então, vai chegar um momento, depois de muitas gerações, eles podem se transformar em duas espécies diferentes. E a especiação parapátrica é quando eu tenho um grupo de indivíduos que vivem numa mesma área geográfica. Mas no caso dessas plantas, elas estão numa mesma área geográfica. Só que eu tenho aqui um tipo de solo e um outro tipo de solo. Passou muitas e muitas gerações, esse grupo que está vivendo nesse tipo de solo
acumulou tantas diferenças com relação a esse outro grupo, que agora formou duas novas espécies, tá? Então, esses foram os tipos de especiação. Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.